Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ponto de Vista da Segurança. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro de saúde e segurança e no vídeo de hoje a gente vai falar do monitoramento de segurança. A referência desse conteúdo aqui eu tirei do livro Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes, do Benedito Cardella, assim como todos os outros vídeos, tem como base esse conhecimento intrínseco, Eu sempre uso como referência este livro do Benedito Cardella. Mas para esse tema de hoje, para o vídeo de hoje, eu associei com o livro do Falcone, do gerenciamento da rotina, onde ele fala do ciclo PDCA, que é um método de gerenciamento, beleza? Esse PDCA não está só nesse livro aí do Falcone, gerenciamento da rotina, ele tem várias outras referências. Esse método PDCA ele é muito importante, para fazer o gerenciamento de riscos. E o monitoramento de segurança nada mais é do que uma etapa do gerenciamento. O monitoramento, em geral, é uma etapa do gerenciamento. Resumindo aqui brevemente o ciclo PDCA, o P significa Plan, a parte de planejar, onde você vai definir as metas e os meios com os quais você vai atingir essas metas. Em seguida, tem o D de Do, de fazer, executar esse plano aqui, na etapa inicial, para atingir essas metas. E vem aqui a letra C, de cheque, onde você vai estar monitorando se essas metas estão sendo alcançadas ou não, quais são as variáveis que estão sendo alcançadas, se o plano está sendo executado se as operações estão sendo executadas conforme o planejado. Então tudo isso é verificado, O monitoramento pode ser interpretado como uma verificação, que é nessa etapa aqui do check. E conforme o resultado desse monitoramento, você vai definir, as novas metas, o que está dando certo, o que está dando de errado, para corrigir e atingir as metas aqui, novamente. Por isso que é um ciclo PDCA. Então, em volta, a partir dessas medidas corretivas identificadas aqui como possíveis soluções, retorna aqui, fazer um novo planejamento de como essas medidas corretivas vão ser implementadas, depois executadas e depois novamente monitoradas. Todo esse monitoramento, aqui da etapa do cheque, deve ser feito por meio de um recurso, os indicadores. Os indicadores, conforme descrito no livro, pode ser entendido como um símbolo criado para representar uma realidade. Então, os indicadores nada mais é do que uma representação, é como a realidade se mostra de alguma maneira, por meio de indicadores. Esses indicadores podem ser quantitativos ou qualitativos, como, por exemplo, um termômetro é um indicador quantitativo, onde vai estar representando a temperatura de determinado ambiente, ou determinada pessoa, ou qualquer que seja o organismo, Mas a temperatura, um sintoma como a febre, por exemplo, é um indicador qualitativo, que deve ser interpretado. Existem outros indicadores qualitativos, principalmente os sintomas, a tosse é um indicador de coronavírus, por exemplo, Os dois sintomas principais, como febre e tosse, é um indicador da presença do novo coronavírus, são característicos do Covid-19. Então tudo isso vai ser avaliado, o método de avaliação dos indicadores é o seguinte: comparar um padrão de referência, um valor quantitativo ou qualitativo considerado normal e analisar se há algum desvio dessa referência apresentado pelo indicador. Muito bem. E para analisar esse desvio, a pergunta é a seguinte: o que causa esse desvio? A forma da gente manipular esse indicador de alguma maneira, convenientemente para atingir as metas, é fazendo a seguinte pergunta: o que causa o desvio? Eu vou trazer dois exemplos aqui, aplicando o monitoramento de segurança. Eu vou trazer dois exemplos, um mais fácil e um mais difícil, um mais complexo. O mais fácil é bem simples, Vamos
analisar um indicador, um termômetro, que é um indicador de temperatura, e quando analisamos, né, vamos aferir a temperatura de uma determinada pessoa. Ao aferir a temperatura, no nosso exemplo aqui, ao aferir a temperatura de uma determinada pessoa ali, a temperatura estava muito elevada, vamos supor que estava 39, 40 graus. E você olha para ele assim, aí você tem que se perguntar, o que provocou esse desvio? O que causou esse desvio na temperatura desse indivíduo que está com a temperatura elevada? Bom, as respostas, né, já existem algumas hipóteses pré-determinadas que a gente pode inferir que a gente já sabe que causa esse desvio, que causa elevação de temperatura. Como, por exemplo, febre provocada por algum tipo de vírus, alguma virose, ou então um aquecimento corporal provocado por uma atividade física, ou então um simples momento de nervosismo também pode alterar a temperatura de um indivíduo e elevar essa temperatura, ou também, né, mais um exemplo aqui do que pode ser essa elevação de temperatura, seria, por exemplo, se o indivíduo acabou de sair de um banho quente ou de uma sauna. Então isso indica, né, vai ser representado lá no indicador, mas esse indicador deve ser interpretado para analisar, né, se esse desvio aqui representa um risco ou está dentro de um normal, do que é esperado, dentro de um planejado. Agora vamos para o segundo exemplo, esse sim um pouco mais complexo, né, porque a gente está analisando um sistema muito complexo, muito extenso, que é o Brasil e essa situação de pandemia no Brasil. O objeto que a gente vai analisar, né, que a gente está analisando nesse segundo exemplo, é o ritmo de danos no Brasil, o ritmo de danos que o coronavírus provoca no Brasil. Para isso, a gente vai utilizar o indicador óbitos por dia, com essa simbologia aqui do O por D. Beleza? Particularmente, esse é o indicador mais triste possível que a gente pode estar utilizando, né? Esse indicador é utilizado para avaliar exatamente grandes desastres. Então, é um indicador particularmente que eu já utilizei mais triste, mais difícil, né? Porque a gente transforma pessoas, transforma vidas, né? Vidas que estão inseridas em famílias, né? Em diversos sistemas, em outros grupos, outras organizações, e aqui elas são apresentadas meramente como um número. Então isso é realmente muito triste, né? O impacto de um desastre como esse não se limita aos números, né? Então a gente precisa analisar qualitativamente o quanto isso representa de prejuízo, o quanto isso representa de danos para o sistema no todo, beleza? Então, para analisar esse indicador aqui, eu trouxe o gráfico, né, de óbitos por dia ao longo do tempo, né? Como que a pandemia se apresentou no Brasil ao longo do tempo. Então, os óbitos se iniciaram entre março e abril. Então, a partir desse momento, a pandemia já invadiu bastante, né? Já atingiu um grande número de pessoas e, quase que proporcionalmente, elevou-se bastante também o ritmo de danos, o volume de pessoas sofrendo óbitos ao longo do tempo. Em meados de junho, no começo de junho, o Brasil atingiu um ritmo de danos de 1.000 óbitos por dia e durante 3 meses, né, junho, julho e agosto, ele se manteve estável, relativamente estável, esse ritmo de danos, o ritmo de 1.000 óbitos por dia. Porém, a partir de setembro, em meados do começo de setembro, final de agosto, esse ritmo de danos começou a reduzir, né? Agora no começo de outubro, estamos apresentando um ritmo de danos em torno de 700 óbitos por dia. Se manter esse ritmo aí até dezembro, né, esse ritmo de decrescimento, e se manter essa desaceleração no ritmo de danos, em meados de dezembro estaremos apresentando, né, uma marca de apenas 100 óbitos por dia. Não é uma marca
desejável de forma alguma, pois o desejável é quanto menor, melhor, mas em vista da situação que estivemos nesse outro período aqui, nesse período de 1.000 óbitos por dia, parece que está de bom tamanho, né? Para um curto prazo, para esse prazo aqui até dezembro. Então, o resultado que a gente apresentou aqui, né, dessa análise desse indicador de ritmo de danos no Brasil, avaliado em óbitos por dia, é que nesse momento está numa decrescente, né, no valor de 700 óbitos por dia, sendo que o melhor é quanto menor, melhor. Estamos numa decrescente nesse momento. Bom, vimos aqui, né, quais foram os desvios apresentados ao longo do tempo. Estavam num padrão estável de 1.000 óbitos por dia e nesse momento estamos em uma decrescência. Agora, é aquela pergunta, né? O que causa os desvios nessa curva do ritmo de danos? O que movimenta mais? Quais são os fatores que movimentam esse indicador aqui tão macabro, tão assustador, né? Que é complicadíssimo de usar quando a gente analisa, quando a gente pensa, né, que são vidas representadas por números. Para fazer essa análise, a gente vai fazer um levantamento de hipóteses, assim como a gente falou ali das hipóteses que provocou o aumento de temperatura naquele indivíduo do exemplo número 1, pode ser atividade física, banho quente, nervosismo ou mesmo uma febre decorrente de uma virose. Mas para esse sistema complexo a gente precisa trazer fatores, elementos mais fundamentais que têm em comum todo o Brasil, algumas questões que todo o Brasil tem em comum, que poderiam provocar esses desvios nessa curva de ritmo de danos. E depois que a gente tiver esses fatores analisados no Brasil, no nosso sistema interno, devemos buscar comparar com outros sistemas, ou seja, com outros países que também passaram pela situação semelhante, né, de pandemia e também tiveram a seu próprio indicador de ritmo de danos. Então a gente deve comparar quais foram as curvas dos países, o que as curvas têm em comum, né, como que foi o comportamento da curva em cada uma dos sistemas, cada uma das nações. Beleza? Então isso vai gerar subindicadores. A gente vai precisar de adotar subindicadores para avaliar qual que é a influência de cada um dos fatores no ritmo de danos, nesse indicador maior, que é um indicador mais holístico, um indicador mais abrangente. Vamos lá, algumas possibilidades aqui que eu elenquei por conta própria, né? Claro que eu fazendo a minha análise aqui sozinho, dentro dos meus estudos, é claro, né? Mas fica muito limitada a análise, é só um ponto de vista. Então, é um ponto de vista, a gente chama o canal do ponto de vista da segurança, né? Mas, na verdade, é o meu ponto de vista, né? Então, poderia ter outros profissionais, outros analistas, especialistas que fariam a análise um pouco diferente de alguns elementos, alguns fatores que poderiam causar esse desvio, mas a gente... Tecnicamente, né, o melhor a se fazer é combinar, né, fazer a combinação de especialidades, desenvolver uma equipe multidisciplinar com especialistas das ciências políticas, especialistas comportamentais, especialista da medicina, especialista em biologia, especialista em geografia, enfim, unir uma equipe de especialistas, né, para fazer essa análise e tentar entender, né, quais são os fatores que afetam mais diretamente, né, nesse resultado que é o ritmo de danos. Os fatores que eu elenquei aqui, a título de exemplificação, é a liderança, né, como se a liderança tivesse adotado políticas mais rígidas nesse período aqui, que não é o caso, né? A liderança, houve uma quarentena mais rígida no começo da pandemia, e mesmo assim o ritmo de danos teve uma elevação considerável e manteve-se em 1.000 óbitos por dia o ritmo de danos, e eu não vejo grandes movimentações da parte da liderança para fazer essa estabilidade de fato, né? Ao meu ver, é claro.
E muito menos nesse período aqui, de setembro para cá, onde as quarentenas, as ações preventivas por parte das políticas, por parte da liderança, estão bem mais brandas, estão bem mais flexíveis nesse momento. Tanto esse fator de liderança quanto o comportamento coletivo, também vejo que no começo, com todo o pânico, com todo o momento de incertezas aqui do começo da pandemia, estávamos num comportamento coletivo mais contido, mais rígido, mais seguro tecnicamente. E nesse momento, no meados do começo de outubro, vejo o comportamento coletivo mais negligente, havendo mais exposição num todo, né? Pelo menos na minha cidade, dentro da minha limitada vistoria, né, que eu tenho aqui de dentro do meu escritório, ou então pelas ruas da cidade, assistindo jornais informativos, enfim, que eu vejo um comportamento coletivo mais negligente nesse momento. E apesar disso, a curva do ritmo de danos está em decaimento. Então, quanto será que esses fatores influenciam, né, no movimento da curva? Outra possibilidade outra possível causa do desvio desse comportamento da curva seria a existência de tratamentos efetivos, né? Hoje em dia, em muitas regiões, muitas sub-regiões, houve um aumento muito grande do sistema de saúde, da capacidade de atendimento do sistema de saúde, né? Ou então também podem ser as questões do medicamento, né? A cloroquina tem funcionado e tem poupado vidas nesse momento. E por que não foi poupada no período de junho até setembro? Será que é ela que provocou essa estabilidade? Será que foram os medicamentos, cloroquina, ivermectina, que têm sido adotados e que têm funcionado? Será que essa é uma possibilidade real? Como que a gente pode avaliar, né, a influência desse fator aqui de tratamento e medicamento? Né? A gente precisaria de desenvolver um subindicador, né, comparando quantas pessoas se recuperaram com o tratamento ao longo do tempo, né, no começo da crise, no meio da crise e nesse momento da crise. Né? A gente precisa de mais indicadores para a gente conseguir avaliar qual que é a influência. Outra questão também é que já somos mais de 4 milhões de recuperados no país e talvez esses 4 milhões de recuperados são aqueles que se expunham mais, uma imunidade coletiva que possa fazer uma influência no comportamento da curva. Será que é esse fator? Ou talvez também é possível a gente analisar a sazonalidade, né? Que a gente pode observar que esse período de ritmo de danos que estava estável num nível alto foi no período do inverno e agora estamos atravessando a primavera e talvez esse período do ano tenha um fator positivo, né? Tenha uma influência positiva para o organismo humano com relação ao organismo viral. Ou pode ser qualquer outro fator que eu não pude elencar aqui na minha limitada perspectiva, né? Pode haver algum outro fator que também influencia nesse ritmo de danos. Então, o monitoramento nada mais eu faço pessoalmente, né? Eu tentando ajudar durante a crise, durante a pandemia. Pessoalmente, eu faço um monitoramento periódico da pandemia, analisando esse ritmo de danos aqui também, mas também o número de casos positivos. Eu não trouxe aqui como exemplo o número de casos positivos, porque ele faz a alusão do número total de pessoas contaminadas, mas esse número tem uma fidelidade, esse indicador tem uma fidelidade muito mais baixa, porque muitas das pessoas que se contaminaram não procuraram fazer as testagens, não tiveram o diagnóstico. Então o indicador de novos casos por dia, o indicador de total de casos, é muito mais infiel com relação à realidade. O número de óbitos por dia é muito mais concreto, muito mais fiel, porque ele tem uma rigidez maior, ele tem uma sensibilidade menor, no caso. Beleza? Bom, pessoal, o tema de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Particularmente, eu acho uma etapa muito importante do gerenciamento e principalmente do monitoramento da segurança, né? É muito importante você estar avaliando periodicamente ou continuamente algum indicador que pode, né, te trazer danos no seu sistema aí,
seja você fazer esse monitoramento dentro de uma empresa, ou então num sistema mais complexo, como uma cidade, um estado, enfim. Você tem indicadores para te indicar qual que é a realidade da segurança no seu ambiente, né, no seu contexto, no seu sistema, vai te ajudar bastante a você conseguir antecipar situações indesejáveis. Essa é a ideia mesmo do monitoramento da segurança. Bom, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, agradecendo pela atenção e pela oportunidade de me apresentar. E é isso aí. Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu!